Em nosso primeiro vídeo sobre a reforma tributária, tratamos da PEC 45 de 2019, apresentada em abril deste ano pelo deputado Baleira Rossi. A principal proposta dessa PEC é a criação do IBS, o Imposto de Bens e Serviços, em substituição de 5 tributos atualmente existentes. Recentemente, uma nova proposta de reforma tributária foi apresentada por um grupo de senadores, incluindo o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Trata-se da PEC 110 de 2019. Ela é basicamente a reprodução de um texto que já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que foi apresentado em 2017 pelo deputado Luiz Carlos Rauli. Esse texto já foi bastante discutido nesses últimos 2 anos e por isso não poderíamos deixar de tratar sobre ele no nosso canal. Por isso que o nosso vídeo de hoje é sobre essa PEC 110 de 2019. Parece estranho um grupo tão grande de senadores apresentarem uma proposta de reforma cujo texto reproduz outro que já tramita na Câmara dos Deputados. Mas a justificativa para isso foi a necessidade de conferir maior celeridade à tramitação dessa proposta. Na minha opinião, esse ato demonstra uma certa divergência desse grupo em relação à PEC 45 de 2019, que acabou se tornando o foco das discussões sobre a reforma tributária. Eles quiseram, ao meu ver, resgatar o texto anteriormente apresentado e que, de fato, já foi objeto de diversas discussões por estar tramitando há aproximadamente 2 anos. Antes de adentrarmos nas principais propostas da PEC 110 de 2019, vamos aqui lembrar das 3 premissas básicas que eu coloquei para vocês no primeiro vídeo da reforma tributária, que devem ser contempladas em uma reforma tributária no Brasil. Em primeiro lugar, uma proposta de reforma deve contemplar a simplificação do sistema tributário. O nosso sistema é bastante complexo e essa necessidade de simplificação é quase que unânime e contemplada pelas principais propostas que são as mais discutidas. Mas uma proposta de reforma tributária também deve contemplar a resolução de alguns problemas federativos, especialmente aqueles que levaram à situação atual de crise das contas públicas dos entes subnacionais. E aí eu recomendo a vocês assistirem ao nosso vídeo sobre a crise financeira dos estados brasileiros. Vou deixar o card aqui para vocês conferirem, porque a gente fala sobre esses problemas federativos que levaram à crise dos estados. E uma proposta de reforma tributária deve também contemplar uma melhor distribuição do ônus tributário entre a população. Ou seja, ela deve tornar o sistema tributário menos regressivo ou em direção a uma progressividade. Sobre isso, eu também vou deixar aqui no card um vídeo em que a gente trata especificamente sobre esse assunto. Com essas 3 premissas em mente, vamos verificar se a PEC 110 de 2019 contempla essas soluções. De acordo com a justificativa, sua ideia é simplificar o atual sistema, assim como reduzir o impacto da tributação sobre os mais pobres. A ideia central, portanto, é a unificação da tributação sobre o consumo, dos tributos incidentes sobre o consumo e o aumento gradativo da tributação da renda e do patrimônio. Para isso, ela propõe a extinção de 8 tributos. No âmbito federal, seriam extintos o IPI, o IOF, a contribuição para o PIS, a COFINS, a CID Combustíveis e o salário educação. No âmbito estadual, seria extinto o ICMS e no âmbito municipal seria extinto o ISS. No lugar de todos eles, seria criado um tributo de competência dos estados, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o já famoso IBS, e também um imposto federal que seria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços Específicos, o também já famoso Imposto Seletivo. Sobre esse imposto seletivo de competência federal, ao contrário da PEC 45 de 2019, que deixa em aberto qual seria essa seletividade, a PEC 110 de 2019 ao menos especifica quais as operações sobre as quais ele incidiria, através do acréscimo do inciso 8 ao artigo 153 da Constituição. Se essa PEC fosse aprovada, estariam previstas então as operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicação, a que se refere o artigo 21, inciso 9 da Constituição,
bebidas alcoólicas e não alcoólicas e veículos automotores novos, terrestres, aquáticos ou aéreos. Uma questão semelhante à prevista na PEC 45 de 2019 é que o IBS, apesar de ser de competência dos estados, seria unificado em todo o território nacional. Ele seria regulamentado, portanto, por uma lei complementar federal e os estados não teriam autonomia para legislar sobre esse imposto, a não ser naqueles aspectos permitidos pela própria lei complementar. Por outro lado, a PEC 110 prevê que a alíquota do IBS também seria padrão em todo o território nacional, ou seja, os estados não teriam competência sequer para fixar a alíquota desse imposto. Ou seja, é uma competência tributária bem mitigada, tendo em vista que os estados, na verdade, só seriam responsáveis pela fiscalização, pela cobrança e teriam o benefício da receita desse imposto, mas não poderiam legislar sobre ele, a não ser naqueles aspectos permitidos pela Lei Complementar Federal. Outra alteração nas competências tributárias é que o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos, que hoje é de competência dos estados e do Distrito Federal, passaria a ser de competência da União, que transferiria a receita para os municípios. Além disso, na previsão da competência para a instituição do IPVA, a proposta especifica que os veículos automotores abrangidos seriam terrestres, aquáticos e aéreos. Trata-se do que se chama correção da jurisprudência, tendo em vista que o STF tem uma posição consolidada hoje de que a incidência do IPVA se restringe a veículos automotores terrestres. Um ponto positivo dessa proposta, que também é trazido pela PEC 45 de 2019, é a previsão de que a receita do IBS pertence ao estado de destino do bem ou da mercadoria. Isso resolve alguns problemas que temos hoje de concentração das receitas do ICMS em alguns estados, e sobre esse assunto eu também vou deixar a indicação de um vídeo aqui para vocês no card. A proposta também pretende evitar a guerra fiscal, vedando a instituição de benefícios fiscais do IBS, a não ser aqueles estabelecidos em lei complementar ou autorizados pela própria Constituição. A Constituição prevê, por exemplo, preveria, se essa proposta fosse aprovada, a possibilidade de benefícios fiscais em relação a alimentos, medicamentos, transporte público coletivo de passageiros urbano, bens do ativo imobilizado, saneamento básico e educação. Podemos observar que quase todos esses bens que têm a incidência do ICMS afastada pela própria proposta implicam sim uma certa redução da regressividade, tendo em vista que podem ser considerados bens essenciais e consumidos por pessoas de qualquer classe social, como a gente tem aí o exemplo de alimentos, medicamentos, transporte público, saneamento básico. Então, a desoneração desses bens realmente representa um impacto positivo para a redução da regressividade do sistema. Além disso, há algumas previsões nessa proposta que facilitam a aplicação da não cumulatividade, assim como simplificam o cálculo e a arrecadação do imposto. Percebemos assim que, se essa proposta fosse aprovada, haveria sim uma simplificação do sistema e também haveria uma tentativa, ainda que tímida, de redução da regressividade através do elenco de bens essenciais que teria a incidência do IBS, o Imposto sobre Consumo, afastada. Além disso, a justificativa também prevê que os valores que hoje são recolhidos a título de CSLL seriam incorporados ao imposto de renda através do aumento gradativo das alíquotas desse imposto, o que também auxiliaria para uma melhor distribuição do ônus tributário entre a população. Entretanto, além de serem bem tímidas as propostas em relação à redução da regressividade, tendo em vista a falta de um direcionamento para a concretização, não se verifica também uma melhor distribuição das receitas tributárias entre os entes, de forma que ela pode não resolver os nossos atuais problemas federativos. Podemos verificar de antemão que a proposta esvazia a autonomia financeira dos estados no que diz respeito à sua principal fonte de receita tributária,
uma vez que extingue o ICMS, que é o principal imposto de competência dos estados, criando em seu lugar o IBS, que é totalmente regulado por lei complementar federal. Além disso, a proposta prevê que parte da arrecadação do IBS, mais especificamente 35,57%, seria transferido para a União para compensar a perda de receitas com os tributos federais extintos. Os estados transfeririam ainda 22,91% do IBS para os municípios. Por outro lado, a União transferiria 20% do imposto seletivo para os estados, mantendo-se o problema da falta de previsibilidade dessa receita transferida ou do problema com a previsibilidade dessa receita nos orçamentos dos estados, tendo em vista que, por ser um imposto seletivo, poderia ser alterado no decorrer da execução orçamentária, prejudicando o orçamento dos estados, assim como acontece com os benefícios fiscais do IPI atualmente. A justificativa para esse sistema de transferências é justamente a manutenção do atual volume de receitas tributárias para cada ente, tendo em vista que uma das premissas da proposta é a manutenção da carga tributária e da sua atual distribuição entre os entes. Para não dizer que ela ignora completamente nossos problemas federativos, a PEC traz a proposta de criação de fundos para os estados e para os municípios, com o objetivo de reduzir a disparidade de receitas entre os entes através de recursos destinados à infraestrutura. No entanto, a própria justificativa da proposta explica que isso serve para evitar a perda de alguns entes, o que mostra que, na verdade, não é o objetivo da proposta redistribuir as receitas tributárias entre os entes, é manter exatamente como ela funciona hoje. Podemos perceber assim que a PEC 110 de 2019, que é a reprodução de um texto que já tramita na Câmara dos Deputados, é mais abrangente do que a PEC 45 de 2019. Mas, assim como a PEC 45, ela não resolve os principais problemas que devem ser contemplados em uma reforma tributária para o Brasil. Ao contrário da PEC 45, a PEC 110 traz alguma preocupação, ainda que tímida, com o nosso problema da regressividade, ainda que seja uma ideia geral sem muitas soluções concretas. Por outro lado, no que diz respeito à questão federativa, assim como a PEC 45, ela deixa a desejar, com o agravante de que os estados não possuem gerência sequer para definir as alíquotas do principal imposto de sua competência, que seria o IBS. Além disso, ela deixa bem clara a manutenção da atual distribuição de receitas tributárias entre os entes, o que aponta para a continuidade do esvaziamento da autonomia financeira dos entes subnacionais e da centralização de receitas na União. Trata-se, portanto, de mais uma proposta que não contempla aquelas três premissas que colocamos aqui como necessárias para uma reforma tributária ideal para o Brasil. Comentem aqui no vídeo o que vocês acham dessa proposta, se preferem essa ou a da PEC 45 ou alguma outra de que vocês tenham conhecimento. Não deixem também de se inscrever aqui no nosso canal, porque nós vamos continuar falando sobre a reforma tributária em outros vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!